Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando com muita alegria, você já sabe, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, quinta-feira, 14 de setembro. Muita luz, meus amigos, de verdade verdadeira. Acho engraçada essa expressão, né? De verdade verdadeira. Oh, mas tem verdade mentirosa? Mas enfim, muita luz e muita paz ao seu coração, à sua vida, né? À sua família, para que você possa realmente seguir em paz, né? Dando passos com muita consciência, né? Para uma vida maravilhosa e feliz. Meus amigos, não sei se todos vocês sabem, nós estamos no mês de setembro, que é considerado o mês de prevenção ao suicídio, né? Chamado atualmente de Setembro Amarelo. O suicídio é um dos principais problemas que a humanidade enfrenta, é um dos maiores perigos, né, que a nossa humanidade passa atualmente. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, olha que loucura, isso mesmo, estou aqui nessa pílula quase, né, mais do que isso, cada 40 segundos uma pessoa, infelizmente, tira sua própria vida no mundo. E olha que loucura, né? Porque para cada pessoa que tira, 20 tentam e não conseguem. O suicídio, gente, sem dúvida nenhuma, é um grande sinal de que a nossa humanidade ainda precisa crescer muito espiritualmente. Tanto do ponto de vista, né, do nosso companheiro ou da nossa companheira que não entendeu as leis divinas e infelizmente tira a sua própria vida, quanto do ponto de vista de todos nós, que convivemos, por vezes, né, com muitas pessoas sem notar a sua necessidade, sem notar, né, que a sua alma necessita de apoio, de afeto, de carinho, às vezes e muitas vezes, né, apenas de um pouco mais de atenção, né, que preveniria essa situação. Do ponto de vista espiritual, eu tenho recebido muitos pedidos, né, para a gente falar sobre suicídio. Nós já falamos outras vezes aqui na pílula. Inclusive, esse mês, dia 26 de setembro, vocês já devem ter recebido, nós vamos participar de uma mesa de debate no Hospital Espírita André Luiz, né, em Belo Horizonte, com o Dr. Roberto Lúcio, né, com o Haroldo Dutra Dias, falando exatamente sobre esse assunto, né, que é um assunto que suscita todos nós. E do ponto de vista espiritual, muita gente tem dúvida, porque nem todas as pessoas que recebem essa pílula são espíritas. Aliás, graças a Deus, a maioria não é, né? Então tem dúvida sobre a visão espiritual do suicídio. E a visão espiritual do suicídio, gente, é uma visão de muita compaixão. Porque a pessoa, quando ela se suicida, ela está antecipando o seu retorno à vida espiritual, desrespeitando a lei divina que não permite, que não faculta a nós, né, o direito de tirar nem a existência de outrem, nem a nossa própria existência. Então, os danos são muito profundos ao seu próprio perispírito. No mundo espiritual, o companheiro que se suicida, ele chega numa situação extremamente perturbadora. Essa lógica de, eu vou encontrar alívio dos meus dores aqui, alívio nada, você vai aumentar em 10, 20 vezes no mínimo as suas dores, muito pelo contrário. Nosso amado Chico costumava dizer que muitos companheiros suicidas levam em torno de 200 anos para se reequilibrar depois de um ato desse. Olha só como a situação é grave. Né? Muitas vezes chega no mundo espiritual perturbadíssimo, sem saber o que aconteceu. Quando a visão se alarga, se enche de remorso, né? Porque vê os sofrimentos daquele que deixou na terra, fora os sofrimentos que padece no mundo espiritual. E aí quer voltar, e claro, não tem como, né? Porque essa existência já foi. Então é feito todo um processo de recuperação, né, desses nossos irmãos queridos, por aqueles que cuidam deles, para que eles possam reencarnar. E normalmente reencarnam num corpo físico cheio de problemas. Já que eu citei o Chico, cito ele de novo. Em inúmeras oportunidades, tem várias entrevistas dele, em que ele mencionava muitos companheiros suicidas que ele viu no mundo espiritual, né, e alguns reencarnados, com os corpos dilacerados, né, alguém que tinha dado um tiro na cabeça volta com processo de idiotia, pessoas que tinham ingerido veneno voltam muitas vezes com um processo gravíssimo de câncer na garganta desde cedo. Isso é só para citar alguns exemplos, né, de pessoas que acabaram vivenciando grandes provas aqui na Terra, que aos olhos de nós podia parecer crueldade de Deus, como é que permite, né, que uma criança nasça assim e uma pessoa fique desse jeito, quando na verdade é o tempo, meus amigos, o tempo ajudando esse nosso irmão, né, de eternidade a se recuperar.
Então, assim, as reflexões são inúmeras, você sabe, nossa pílula é curtinha. Mas o mais importante é a gente entender que o amor, como, né, nós encontramos no Evangelho, cobre a multidão de pecados. Nós precisamos amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amar, gente, é oportunidade de evoluir. Entender que essa existência é um presente de Deus. Independente do desafio que você passe, sabe, das situações que você esteja vivenciando, tenha certeza que você não está só. Nunca você vai estar só. Tenha certeza que a luz divina flui através, né, das linhas do destino que aparentemente são incompreendidas para proporcionar a você um futuro abençoado. Tenha certeza que se você tiver um coração aberto e se perguntar, oh meu Deus, me ajude a compreender, né, o que é que eu devo aprender com essa situação que eu estou passando. Pode ter certeza que você vai compreender. Se você falar, Senhor, auxilia-me a sentir mais encorajada, me sentir mais encorajado para seguir adiante e passar por essa nuvem escura das dificuldades. Você pode ter certeza que você vai ter o apoio espiritual para poder passar. Mas ao abandonar a sua vida, infelizmente a gente perde qualquer razão que eventualmente a gente julga que tenha. Entende? Então nosso papel é de continuar. E o papel nosso é de observar as pessoas ao redor. Sabe por quê, meus amigos? Muitas vezes, esses nossos irmãos, eles mandam sinais claros que não estão bem, né, que estão precisando de algum auxílio, de alguma ajuda. E, de repente, a gente está tão ocupado, né, no nosso piloto automático, a gente vê isso, tantos pais preocupados em trabalhar muito, não conversam com seus filhos, né? Às vezes maridos não falam com as esposas não cuidam dos seus maridos, filhos que não observam seus pais. A gente vê em situações crônicas como essa, quando tem desempregos, né, problemas financeiros, muitas pessoas se desesperam e muitas vezes um pouco de auxílio, uma palavra de carinho, um direcionamento faria com que elas renovassem as suas energias. Então, meus amigos queridos, vamos nos recordar com carinho, sim, daqueles irmãos que desencarnaram, orando por eles. Se isso já aconteceu, não adianta, né? O leite já derramou, então agora nós vamos, né, trabalhar para o reequilíbrio da situação. Ore por quem você ama, por quem você conhece que tirou sua existência, ore com carinho. Mande vibrações positivas no seu evangelho no lar, endereça essas vibrações de afeto, né? Se você é católico, pode mandar rezar uma missa para esse ser querido, né? Se você é evangélico, é importante sim abrir a cabeça e o coração para enviar amor, porque tem muitos companheiros de algumas religiões que acham que a pessoa que se suicidou não merece auxílio, que é um absurdo sem tamanho. Para quem diz que ama a Deus, agir assim é infelizmente uma incoerência muito grande, né? Você não acha não? Você vê, desde a Idade Média, muitas pessoas, né, muitas posturas religiosas, não vou entrar aqui no mérito, quando uma pessoa se matava, não deixavam nem enterrar num cemitério, porque achavam que essa pessoa não era digna. Alguém por se matar nunca perde a dignidade aos olhos de Deus. A pessoa, ela se lesa perante a lei divina e vai ter que se reajustar. Mas é um ser, como todos nós, né? Endereçado à angelitude, à felicidade, merece amor, respeito, carinho em todas as formas. Então nunca vamos ter preconceitos internos, porque alguém se suicidou. Ore, faça prece, né? Envie amor, porque o nosso papel não é julgar, é amar. Aliás, dicas de passagem, né? Se a gente amasse mais, com certeza a nossa humanidade seria mais justa do que é, mais equilibrada do que é e teríamos menos problemas de suicídio do que nós temos. Não é verdade? Então que você tenha um dia abençoado, lindo, maravilhoso, um coração com muita luz e possa compartilhar a sua luz com um companheiro que já se suicidou, está lá se recuperando, mande vibrações, ou com a humanidade, meus amigos, ao seu redor, para que esse tipo de situação não aconteça, de verdade. Deus permita, né, se eu tiver encarnado, que o ano que vem, nesse setembro amarelo, nós possamos pelo menos falar que essa estatística diminuiu e que a nossa consciência humana tem se elevado cada vez mais, tá bom? Desculpem, o assunto é muito longo, muito profundo, nosso tempo, como sempre, aqui é curtinho, mas você que quer saber mais, a doutrina espírita tem um volume de informações magnífico para poder te orientar, para te acalentar, enfim, para poder direcionar a sua existência no que tange a várias situações, inclusive na compreensão dos desafios, né, que regem a nossa vida e que, infelizmente, às vezes, parece que é uma justificativa para o suicídio, o que nunca o é. Tá bem?
Fiquem com Deus, luz e paz, muita alegria para o seu coração. E olha, tem uma novidade muito especial, hein? Fica ligado, amanhã nós vamos falar sobre uma revista que nós estamos preparando para vocês com muito carinho, mas com muito carinho, com muitos artigos, reportagens ligadas à questão dos animais, ligada à questão da educação das crianças, uma revista online que vocês vão ter acesso. A gente está preparando, o primeiro número vai ser um presente, uma equipe maravilhosa, né, que está trabalhando aí transdisciplinar para potencializar ainda mais, né, a divulgação abençoada dessas mensagens do Evangelho. Fique ligado, amanhã eu falo mais sobre isso, tá bom? Então, luz e paz a você, obrigado por compartilhar as pílulas do Evangelho e até breve, até muito breve, com o amor no coração. Hoje eu estou compartilhando nossa agenda do tratamento espiritual que nós vamos ter neste final de semana, a partir de amanhã, hein? Aí na região de Ubá e em Tocantins, né? Não é o estado de Tocantins não, gente, é a cidade de Tocantins, em Minas Gerais, tá bem? Fiquem com Deus, então.